A paz de Deus, amados irmãos. Hoje vamos ler a descida do Espírito Santo no Pentecoste. No Atos 2, no seu versículo 2, mesmo, vamos iniciar daqui. Diz assim: E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Auxalã estavam habitando Jaldins, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Certo? A mesma mensagem que nos revela que quando eles foram cheios do Espírito, quando ele desceu, eles começaram a falar em línguas. Essas línguas eram outras línguas. Então, essas línguas eram línguas existentes em primeiro lugar, eram línguas que existiam, eram faladas com outros povos, mas que aquelas línguas, as pessoas, ou os profetas, ou as pessoas que estavam reunidas, era antes de terem experimentado falar aquelas línguas. Por isso, porque o vento que sobreveio naquela cidade fez um barulho enorme, a maioria das pessoas que viviam naquela cidade se aproximaram daquele lugar que estava aglomerado, aqueles discípulos. E chegando ao local, ficaram pasmos. Uai, como é possível esse judeu falar o meu dialeto macena? Como é que esse judeu fala a minha língua portuguesa? Como é que esse judeu fala inglês? Como é que esse judeu fala francês, espanhol e tal e tal e tal? Então, todos aqueles que vieram ao encontro dos discípulos naquele lugar encontraram que as suas línguas eram faladas com aquele povo. E isso deixou aquelas pessoas pasmos. O que está a acontecer aqui? Então, falar em língua não é falar labachura. Não. Falar em línguas é, por exemplo, eu que não sei falar a língua francesa, pelo poder do Espírito do Altíssimo, eu falar a língua francesa. Para o quê? Para a edificação da igreja. Eu posso falar a língua árabe se o Altíssimo quiser que eu edifique a casa dele. Ou seja, ele tiver um propósito com os irmãos que falam a língua árabe. Ele pode me usar nesse sentido. Assim como pode me usar para falar a língua, digamos, romênia, por exemplo, para talvez conseguir me comunicar com aqueles irmãos que falam a língua romênia. Então, o objetivo de dons de línguas era para anunciar o evangelho para os outros povos. Então, não é línguas estranhas como nas outras escrituras estão escritas, mas sim é outras línguas. Outras línguas. Assim como está escrito aqui na minha, nessa minha Bíblia aqui, está escrito em outras línguas. Significa o que isso? Significa que eram línguas que eles, os apóstolos, não teriam experimentado falar naquelas línguas, mas naquele momento, naquele instante, passaram a falar naquelas línguas. Então, meu irmão, não seja enganado com labachura. Aquilo é um demônio que opera naquelas pessoas, naquele lugar. Sai da Babilônia, sai desse lugar, meu irmão. Se você é um verdadeiro crente que crê na palavra do Altíssimo, meu irmão, sai desse lugar de engano. Siga a palavra como ela é. Você não pode ser enganado. Você já tem cabeça suficiente para pensar, analisar. Você tem olhos para ver, tem boca para falar, tem ouvidos para ouvir. Por que você precisa viver no engano, continuar a viver no engano? Com tudo que você tem, a capacidade que você tem de analisar as coisas.
Então, essa é a mensagem que eu deixo para você e para nós, para que nós possamos analisar as coisas que acontecem nos lugares onde nós temos nos ajuntado. Porque existem muitos erros que lá são cometidos. A paz de Yahshua Mashiach esteja convosco. Eu já me vou. Fica para o próximo vídeo.